Prepare-se para uma incrível jornada subterrânea com Cebolinha e Cascão em intrépidos aventureiros em busca do Reino Perdido. Uma história repleta de mistério e diversão. E uma emocionante jornada subterrânea em busca de um elixir mágico. Cebolinha e Cascão em intrépidos aventureiros em busca do Reino Perdido. Essa divertida história começa com Cascão surpreendendo Cebolinha brincando e falando sozinho. Cebolinha fala que está perto de fazer uma importante descoberta, o que vai ser um momento histórico. Cascão questiona se o amigo está ficando maluco e falando sozinho. Cebolinha responde que sim, que não tinha ninguém para brincar com ele. Cascão pergunta por que ele não chamou alguém para brincar com ele, mas Cebolinha retruca que tinha chamado Cascão, mas ele havia recusado, falando que estava muito ocupado. Cascão, meio sem graça, recorda do fato, e ainda sem jeito pergunta se pode brincar com Cebolinha. Cebolinha nega, afirmando que já estava brincando. Cascão implora para brincar, lembrando ao amigo que ele era ótima companhia e muito útil, e que faria qualquer coisa para ajudar. Cebolinha cede, e pede que Cascão cave um buraco para ele. Cascão se espanta, e questiona se a brincadeira era essa, de cavar buracos. Cebolinha responde que está brincando de intrépido aventureiro em busca do Reino Perdido. Cascão então se anima com a brincadeira e fica curioso com o que estavam procurando. Cebolinha, com um faro investigativo, fala que essa região já foi um reino muito próspero. Que estava desconfiado de que estavam por cima de milhares de tesouros arqueológicos. Cascão se assusta com uma descoberta incrível. Ele achou um dente humano e ficou na dúvida do que significava. Cebolinha rapidamente explica que essa pode ser a descoberta do século. Cascão se intriga com o fato de estarem em cima de um século enterrado, mas Cebolinha continua, afirmando que descobriram a civilização perdida. Cascão questiona sobre a civilização e Cebolinha conta uma história para o amigo. Uma história de muitos anos, onde havia ali um poderoso império. Cascão fica confuso com a existência de um império e Cebolinha continua a história. Que era um império por ter sido formado por dois irmãos, cada um com um importante segredo. Que um dos irmãos conhecia o elixir da longa vida e que o outro irmão tinha o dom de transformar metal em ouro. Cascão não acredita e zomba do amigo se ele não teria tomado sol demais na cabeça e que aquilo era invenção do amigo. Neste momento, Cebolinha aparece com um livro investigativo. Cascão não acredita e afirma que o próprio Cebolinha havia escrito aquilo com a sua letra. Cebolinha confirma, mas fala que registrou tudo para que a história não se perdesse no tempo. Cascão não acredita em nada daquilo e achou tudo uma balela. Elixir da longa vida, metal que vira ouro. Nada daquilo existia. Então Cebolinha aparece com uma embalagem de leite longa vida, que ele mesmo havia desenterrado. E mostra também um botão dourado meio descascado. Cascão fica espantando com tudo aquilo que o amigo havia desenterrado do quintal. Cebolinha interrompe o amigo e fala que ali é um sítio arqueológico e que aquelas evidências são imbatíveis. E animado, Cebolinha afirma que o dente humano que eles acharam vai comprovar a existência de uma civilização evoluída. Neste momento, a mãe do Cebolinha interrompe e questiona o que estão fazendo. Cebolinha conta com animação para a mãe sobre o dente que acharam. Mas ele não contava com a lembrança da mãe. Ela logo conta que aquele dente era o dente de leite que Cebolinha havia perdido na semana passada e jogou na janela para fazerem um pedido. Cascão fica apavorado em saber que estava segurando um dente do Cebolinha e esbraveja com o amigo que a teoria da civilização perdida havia ido para o buraco. Cebolinha não concorda e fala o contrário. Que aquele era o pedido dele ao jogar o dente pela janela. Ele pediu para encontrar uma civilização perdida no quintal e mostra de novo os objetos históricos que encontraram. Cascão se irrita de vez e fala que aquilo são apenas lixo e objetos sem valor. Cascão já estava indo embora e jogando os objetos na lixeira quando perceberam o chão tremendo. Ficaram com medo de terem cavado muitos buracos no quintal. De repente, um barulho estrondoso e um buraco enorme se abriu no chão. Cebolinha e Cascão foram engolidos pelo buraco. Depois de muito rolar terra abaixo, enfim eles caíram no fundo do buraco. Confusos, sem saber onde estavam, Cebolinha sugere que eles estão no centro da terra.
Cascão culpa Cebolinha por ter feito buracos demais no quintal e fica preocupado em como vão sair dali. Cebolinha tenta acalmar o amigo, afirmando que vão achar uma saída. Cascão ainda meio perdido, sem saber para onde ir, mas Cebolinha se encoraja e abre caminho pelas galerias, certo de que sabia o caminho. E realmente chegaram ao laboratório. Cascão questiona se era o laboratório do Franjinha, mas Cebolinha está certo que não, e logo eles avistam alguém no laboratório. Você já se imaginou em uma aventura para encontrar um elixir mágico da longa vida? Eles se aproximam do garoto, que tinha uma barba bem engraçada. O garoto se assusta com os dois amigos e questiona o que eles fazem ali. Cascão conta que eles caíram ali depois que um certo alguém andou cavando uns buracos no quintal. Cebolinha pergunta o que ele faz ali embaixo e, para espanto dos amigos, o garoto afirma ter mais de 200 anos. Espantados com o relato, os amigos questionam e o garoto conta que isso é possível graças ao elixir da longa vida. Enquanto Cascão toma um susto, Cebolinha se empolga em saber estava aqui certo e curioso para saber se o Império Outromano existiu de verdade. O garoto confirma a existência do Império e, com a ajuda do irmão, conta que só restaram os dois. Um responsável pelo elixir da longa vida e o outro responsável por transformar metal em ouro. Cebolinha cutuca Cascão, todo se gabando de como ele estava certo da sua história. Eles questionam os irmãos sobre o resto da população. Queriam saber o que aconteceu com todos e por que eles não davam o elixir para todo mundo. Os irmãos explicam que antes eles trocavam o elixir por um botão de metal e transformavam o botão em ouro. E de como os botões foram acabando e as pessoas se cansando de ficar sem fecharem suas roupas. Com isso as pessoas foram embora aos poucos, só sobrando os dois irmãos. Cebolinha se anima em saber que quem toma o elixir fica jovem para sempre. Os irmãos, que afirmavam ter mais de 200 anos, confirmam que sim, que são a prova viva de como o elixir funcionava. Cascão até que enfim se anima e convoca o Cebolinha para beberem o elixir, assim ficariam com 7 anos para sempre. Cebolinha concorda com o amigo e correm para os irmãos, querendo tomar um pouco do elixir. Mas os irmãos acabam com a graça dos amigos, relembrando que cada caixa do elixir custa um botão. Cascão e Cebolinha se lembram que ambos tinham um botão em suas roupas e decidiram dar esses botões em troca de uma caixa do elixir. Os irmãos recebem os botões e levam para transformá-los em ouro. Satisfeitos com a troca, os amigos perguntam pela saída e, após a indicação de um dos irmãos, para seguirem até sentir cheiro de peixe. Eles saem apressados para tomarem o elixir da longa vida. Quando já estavam de saída, o irmão que transforma metal em ouro voltou enfurecido com os botões de Cascão e Cebolinha nas mãos. Ele conta para o irmão que foram enganados e que aqueles botões eram de plástico. Preocupados com a reputação dos negócios se alguém descobrir que eles foram enganados, resolvem perseguir os amigos, determinados a nunca deixar Cascão e Cebolinha saírem dali. Os amigos saíram em disparada, mas Cascão não conseguia correr muito, já que precisava segurar a calça, que estava frouxa pela falta do botão. Cebolinha fica com medo de serem alcançados. Eles decidem tomar uma medida trágica e derramar o elixir da longa vida pelo caminho, na esperança de fazer os irmãos escorregarem. Cebolinha concorda e com muito pesar joga seu elixir pelo caminho, afinal não havia outro jeito. O plano deu certo, e os irmãos realmente escorregaram no elixir, dando a folga que os amigos precisavam para encontrar a saída, sentindo o cheiro de peixe cada vez mais perto. Eles saem bem perto do mercado de peixes, e Cascão fica aliviado por não terem saído no laguinho. Os irmãos saem logo em seguida, e percebem que os amigos realmente conseguiram escapar. Aproveitando que estão fora da caverna, eles decidem por novos planos, já que estão cansados de viver na caverna, com negócios cada vez pior depois a população foi embora. Eles decidem desbravar novos ares e novos mercados, já que estão cheios de energia e vitalidade. Cascão e Cebolinha aparecem tapando o enorme buraco no quintal, e se lamentam por não terem tomado o elixir da longa vida. Cascão tenta amenizar, dizendo que assim foi melhor, e que nem conheciam os irmãos. Ele afirma que os irmãos podiam ser dois malucos, e o que elixir da longa vida podia ser nada mais que uma gororoba.
Cebolinha fica se perguntando se iriam ver os irmãos de novo, enquanto Cascão avista uma barraca de sucos. Ele convida Cebolinha para irem refrescar a garganta com um belo suco. Desconfiados de terem visto as pessoas mais velhas bem rejuvenescidas, eles nem percebem que a barraca de sucos agora era a barraca dos irmãos da caverna. Desconfiados de tantas crianças ao redor, eles saem com um copo de suco na mão, certos de que vão tomar um suco bem gostoso. Espero que tenha se empolgado com as aventuras de Cebolinha e Cascão em busca do Reino Perdido. Se você não quer perder nenhuma história emocionante da Turma da Mônica, inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades.